Você acha que pensar em qualidade de vida é coisa de adulto? O nosso entrevistado de hoje acha que não. Daniel, qual é a função do pediatra? Olha, acho que a função do pediatra é, acima de tudo, cuidar da criança. Mas a gente não deve olhar para esse cuidado com a criança de uma forma muito em túnel, né? A gente tem que abrir um pouco o nosso olhar. O pediatra deve cuidar da família. O Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele dizia que não existe essa coisa do bebê, né? Existe bebê e mãe. Eu acho que a gente pode até abrir um pouquinho mais. Existe bebê, pai e mãe, existe bebê e a sua família ampliada, inclusive. Quando uma mãe não está bem, pode ter um bebê saudável. Se a mãe dele não está bem, ele certamente vai sofrer, você tem uma mãe deprimida, uma mãe angustiada, uma mãe insegura, o bebê também vai sofrer. Então, o pediatra deve cuidar, sim, do bebê como prioridade. Muitas vezes a gente tem que sacrificar alguma coisa da família para que o bebê possa recuperar sua saúde. Mas acho que, acima de tudo, a gente tem que olhar para a família como um todo. Tem que olhar para o papel da mãe, o papel do pai e tentar oferecer um cuidado integral, um cuidado que se preocupe com todos os aspectos da vida da criança e da sua família. Como é que você acha das vacinas? Vamos começar com a primeira medicação que as crianças tomam. Você é a favor? Eu não sou contra vacinas, muito pelo contrário. Sou a favor das vacinas. Acho que a gente deve vacinar de acordo com o calendário brasileiro, que é um calendário estudado, determinado pelo Ministério da Saúde, de acordo com a situação epidemiológica brasileira. Você acha que está havendo um excesso de medicação nas crianças? Assim? Com certeza. Porque nos adultos está, né? Eu acho que na criança existe um abuso absolutamente absurdo, muitas vezes, de remédios. Como é que a medicina não, as terapias alternativas podem ajudar? Elas podem funcionar ou não, depende da criança, depende da situação. A gente também não deve acreditar que a homeopatia, os florais ou a acupuntura tem alguma coisa, elas não são panaceias, não são onipotentes. Elas abrem um espaço de serenidade, um espaço de segurança, um espaço de intervenção não medicamentosa, digamos, ortodoxa, que permite que a gente tenha um tempo para observar se a criança realmente precisa de uma medicação, digamos, alopática mais à frente. Então você começa um remédio homeopático para febre, ou para gripe, para o resfriado, a criança pode esperar um pouquinho, a família pode esperar um pouquinho mais, como é que vai ser essa reação. Você, então, evita o uso do antibiótico na grande maioria dos casos. Eu acho que, eu não sei como é que você vê, mas a minha percepção é assim, que todas essas terapias, essa medicina alternativa, ela entra numa zona de equilibrar o próprio sistema, né? De você mesmo buscar a tua fonte de equilíbrio. Exatamente. E não de ficar entregue a uma medicação que ela que vai te curar, mas você começar a acionar o seu poder de cura. Esse é um ponto fundamental, eu acho que esse é um ponto fundamental não só em relação às terapias alternativas. Eu acho que esse é um ponto fundamental naquela discussão que a gente estava tendo, do papel do pediatra, do papel do médico. O papel do médico na sociedade. Eu acho que as pessoas vão ao médico assim, isso aqui se entregam, o que eu faço? Me cure porque eu estou impotente. E aí os remédios viram assim milagres, né? E isso não acontece. Se a pessoa não participa do seu processo de cura, os remédios pouco têm efeito, né, muitas vezes. É claro que, enfim, tem situações que o remédio é indispensável, fundamental e maravilhoso. Mas, especialmente no cuidado com a criança, onde a maioria dos problemas que a criança apresenta não tem terapia medicamentosa, o fortalecimento da autonomia dessa criança e da autonomia da família em lidar com a criança é muito importante. Então, a atitude do pediatra, um pediatra prescritivo, autoritário, queixa remédio, essa é uma atitude que é nociva para a família. Felizmente, não é comum. Acho que o pediatra é um especialista que muitas vezes está consciente dessa necessidade da autonomia da família. E por que você acha que as crianças estão tão alérgicas? Bom. Acho que são dois fatores. Um é, de novo, voltando àquela história da imunização. Então, essa estimulação antigênica excessiva, você está criando anticorpo, o nosso sistema fica hiperexcitado. Isso é uma teoria absolutamente não científica, tá? E, em segundo lugar, não há a menor dúvida também que é o nosso mundo de hoje, né? É um mundo excessivamente antigênico. Além da exposição a produtos químicos, que a gente muitas vezes não presta atenção, né? Que a gente não sabe o que nós estamos expondo às crianças, as crianças expostas a essa modernidade invasiva, são pais 24 horas, família, é um mundo 24 horas. Então, o principal problema hoje no consultório pediátrico são a alergia, óbvio,
esse excesso de estimulação que a criança sofre, e os problemas de sono. As crianças não dormem. É muito comum você ver hoje crianças de 1 ano que acorda de hora em hora. Isso é uma coisa que o pediatra tem que aprender a lidar, tem que fazer essa profilaxia desde cedo, porque uma família com uma criança de 1 ano que acorda de hora em hora, de 2 em 2 horas, enlouquece todo mundo, né? Muitas vezes as famílias, elas perdem um pouco a noção daquilo que é importante, né? E a gente tem que ajudá-las a recuperar essa noção. As pessoas se preocupam com a corrente de ar, se agasalha mais ou menos quando sai do banho, e elas dão comidas açucaradas, dão comidas industrializadas. O açúcar, Patrícia, hoje a gente sabe que o açúcar, depois do tabaco, é o principal fator de doença no mundo inteiro. Outro dia eu fui buscar meu filho numa festa de aniversário. Eu saí com o brinde dele, né? Toda festa agora tem brinde. Aí eu fui examinar elemento por elemento do brinde, né? Eram só comidinhas. Todos os venenos da sociedade moderna estavam concentrados naquele saquinho. Açúcar, glutamato de sódio, conservantes, acidulantes e edulcorantes e gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, tudo concentrado ao máximo. É isso que nós oferecemos para as nossas crianças? Quer dizer, não é com isso que as famílias têm que se preocupar? Por que será que as crianças gostam tanto de açúcar? Mas tem uma explicação muito clara. O açúcar vicia, o açúcar é aditivo, né? Em 2 momentos. Primeiro, quando ele penetra nas papilas gustativas, ele dá um choque, né, de sabor. Então a criança... bom, ela tem também um paladar já puxado para o doce, por causa do leite materno. E o segundo momento, ele leva a um ciclo metabólico realmente aditivo. Tem uma subida da glicemia, você fica eufórico, baixa, aí libera a insulina, você fica deprimido e você quer mais depois. Então, o que eu digo justamente para as famílias é isso. Para que você vai oferecer açúcar para um bebê quando isso é totalmente desnecessário? Ele vai vivendo nesse mundo, quando ele tiver 2 anos, vai na festinha, vai comer um brigadeiro. Vai comer açúcar. É isso que eu falei, você fica cuidando daquela alimentação quando entra no colégio. É inevitável. E aí eu também conheço criança que os pais não deixam nada, nem entrar nada, só pode tudo de chá verde. Aí vira ET. Eu sei que você faz um trabalho social super bacana. Você pode falar um pouquinho dele? Posso, com muito prazer. Na verdade, eu acho que é um pouco... O meu trabalho no consultório e o trabalho social, eles têm algo em comum, né? No consultório, o meu conceito é de trabalhar o fortalecimento da família, né? E no trabalho social, que é realizado através de uma ONG chamada Centro de Promoção da Saúde, CEDAPS, é exatamente o mesmo conceito. É fortalecer as comunidades, as redes sociais existentes nessas comunidades populares, as nossas favelas. A gente trabalha hoje com uma rede chamada Rede de Comunidades Saudáveis, né? Porque são hoje mais de 100 favelas do estado do Rio em rede, porque justamente em locais onde os indicadores de saúde são os piores possíveis, onde o Estado está ausente, ali você precisa fortalecer as pessoas, os atores locais. São pessoas que fazem um trabalho lindíssimo, né, que fortalecem suas próprias redes sociais, a gente chama de capital social nessas comunidades, e que precisam ser apoiadas, precisam ser capacitadas para fazer isso melhor, mas essencialmente não através de um programa que você vai lá e coloca alguma coisa, depois tira e a coisa continua igual, mas fortalecendo as comunidades locais, os atores locais, as mulheres, os idosos, os jovens, para que eles possam resolver seus problemas e conquistar melhores recursos, melhor qualidade de vida. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação no programa e vamos ficar atento. Açúcar para você é o maior vilão, né? Açúcar é uma coisa muito séria. Eu já é a segunda pessoa que fala isso. E é um vício, né? O açúcar é aditivo. Então, segura aí no brigadeiro. Prazer estar aqui com você. Obrigada.